Se você ainda não tem o meu número do WhatsApp para fazer uma pergunta, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo ou no final do vídeo vai estar o meu número do WhatsApp. O número TIM, que é o 91, não funciona mais, ou é 92, não lembro. Só funciona o número claro, que é o que começa com 8 e tal. Hoje eu vou responder a pergunta do Lucas, ele é lá do Pernambuco e me mandou um textão aqui com uma dúvida interessante, eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou ler o texto todo para não tomar muito tempo, mas ele disse assim: Wellington, eu sou um iniciante, pois faz apenas pouco mais de 2 anos que eu prego. Sou da Assembleia de Deus do Pernambuco, servi ao Senhor a minha vida toda na Assembleia de Deus, mas comecei a ter problemas depois que comecei a pregar. Não aguentei tantas perseguições dos líderes e agora saí. Eles me proíbem literalmente de fazer visitas em outras igrejas. Por isso, e tantas outras, recentemente comecei a ir em outro ministério, o pastor local está me ajudando, mas percebi algo, que eu não nasci para ser um obreiro local, pois não dá para mim, tenho certeza que tenho um chamado para a itinerância. Claro que eu não vou identificar o Lucas aqui com nome e sobrenome, porque só vou dar o primeiro nome para os irmãos entenderem de quem para ele entender que eu estou falando dele. Lucas, primeiro que o chamado para a pregação é algo muito pessoal. Eu digo no sentido do chamado ministerial. Chamado ministerial que eu falo de atender um convite, de receber convites, de ir para outros ministérios, pregar no púlpito com o microfone na mão, atender agendas fora do estado, em outros países. Isso aí é um chamado muito pessoal. Eu não posso opinar, fulano foi chamado para isso. Fulano não, isso aí eu não posso opinar. Ninguém pode, isso é algo muito pessoal entre você e Deus. Em contrapartida, todo cristão deve ser um pregador. Agora eu digo aqui não no sentido do púlpito, de atender a agenda. É um mandamento bíblico. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e pregai. Primeiro que ele não dá limite territorial. Só se pode pregar aqui em Israel, em Jerusalém, para esse povo. Não, ele disse é em todo o planeta Terra. Segundo, a forma com que eu estou detalhando aqui, que deve se pregar em todos os lugares, e todos que aceitarão a fé, não é no sentido ministerial, é ser o pregador do dia a dia. Exemplo, eu não estou ativo no ministério hoje, não visito igrejas como antigamente, eu vou de vez em nunca, mas sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade, que meu coração arde, eu falo de Deus, falo da Bíblia para pessoas. Esses dias eu estava reunido mesmo com um monte de gente que nem evangélicos são, um por sinal é espírita, o outro era, não sei se o nome é da Umbanda, Sentei e comecei a falar da Bíblia, falar de Deus para eles. Falei de algumas decepções que eu tive dentro do ministério. Deixei claro que isso não tem nada a ver, não tenho raiva de Deus por isso, não tenho ódio de Deus por isso. Muito pelo contrário, me apeguei muito mais a Jesus porque eu me vi muito mais na condição de pecador. E não na visão que eu tinha antigamente, que eu era melhor porque eu sou um pregador e quem não é, não. E a resposta que eu ouvi dessas pessoas foi: poxa, Wellington, sua fala foi sincera. É difícil encontrar algum evangélico que reconheça que a igreja tem problema. Sabe, a gente tenta proteger de tudo que é forma do ministério. Não posso falar do defeito do pastor aqui, desse aqui, não. Eu deixei claríssimo. Claro que eu não vou dar nomes, expor pessoas, porque não é o meu papel. E para você ter uma noção, coisas que eu falei, eles já sabiam. Só que eu ouvi de alguém que estava lá dentro, que estava lá dentro, se eles eram sinceros naquilo ou não. Então, o fato de você não estar pregando no púlpito não significa dizer que você não é um pregador. Agora eu entendi, claro, a forma como você está se referindo. Você
está falando no sentido de ter um ministério, de você ir para outras igrejas, enfim, vamos lá. Respondendo diretamente, Lucas, a sua pergunta é simples. Você é um obreiro local, não quer mais ser um obreiro local e sentiu a vontade de ser um itinerante, de ir para outras igrejas. Como eu disse, é algo muito pessoal. Mas se você pegar um exemplo, por exemplo, de Davi, Davi estava fazendo o quê quando o profeta Samuel foi na sua casa? Davi estava cuidando de ovelha. Então o que Davi estava fazendo naquele momento era pastor de ovelhas. Era ser pastor de ovelhas. Mas o chamado de Davi era para ser rei. Ele não sabia. Mas Davi continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo e no tempo certo Deus fez por onde ele alcançasse aquele propósito que era ser de rei. Outros exemplos, como Amós, que era boiador, e outras personagens bíblicas que estavam fazendo alguma coisa, por exemplo, o sucessor de Elias, Eliseu. Ele estava ocupado, o profeta foi ali, chamou ele saiu, largou tudo e foi embora. Queimou os carros de boi, fez churrasco com os bois e seguiu sua vida. Então o que você está fazendo hoje não impede de Deus cumprir aquilo que Ele irá fazer na tua vida. Daí porque, claro, não é sobre mim o vídeo, a resposta, mas quero usar como exemplo novamente, para você entender que eu compreendo muito sobre isso. Muitas pessoas me perguntaram, poxa cara, por que você deixou a pregação e se tornou um youtuber? Eu estava fazendo aquilo ali e de repente eu me vi sendo direcionado a gravar vídeos, a circunstância me obrigou a isso e eu entendo. A Bíblia diz que os gerados de espírito, o vento sopra onde quer. Tem coisas que nós fazemos agora que nós não entendemos, só vai entender amanhã. Então por isso que eu compreendo que Deus está no controle de tudo. Então quando eu me isolo do ministério da pregação, continuo fazendo aquilo que eu estava fazendo, é dizer, Deus, eu confio que o Senhor está no controle e no tempo certo você vai fazer o que tem que fazer. Se não for para eu voltar para o ministério da pregação, não tem nenhum problema. Eu só não quero é perder a minha salvação. E deixando claro aqui que o dom não salva, o que salva é o fruto. A gente fica encantado com essa ideia de ministério, de cantor, de pastor, de pregador, mas a gente não se preocupa muito com os frutos. E claro, não é porque eu saí do Ministério da Pregação que eu me tornei melhor. Nem por estar no Ministério da Pregação eu me torno melhor. Essa questão de salvação é algo individual entre você e Deus. Agora, para você saber se você é chamado por Deus para algo ou não, dê tempo ao tempo. Se você for, Deus vai te direcionar. Não tem essa ideia de você dar uma força para Deus, de você ajudar Deus. Não tenta limitar Deus, irmão. Não tenta. Entenda uma coisa, se Deus quiser te colocar em alguma posição, Ele vai fazer. Querendo tu ou não, querendo tua família ou não, querendo teus adversários ou não, Deus vai cumprir. E isso é claro, é direto, é objetivo. Muita pena de quem limita Deus, dizendo, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. Precisa não, amigão. Quando Deus quer, Ele faz. Até as suas atitudes Deus muda, automaticamente. Não é nada forçado, é tudo natural. Faz o que você está fazendo como Davi. Vai cuidando de ovelhas. No dia que Deus quiser te ungir a rei, Ele vai até a tua casa, vai te procurar, vai te ungir na frente de quem não gosta de você. Ele vai cumprir o que tem que cumprir. Davi não deu jeitinho para Deus cumprir. Deus procurou cumprir o que Ele queria na vida de Davi. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.